Boa noite a todos. Vamos iniciar a reunião ordinária do dia 2 de setembro de 2019. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada inicial dos senhores vereadores. Antônio Carlos Martins Pimentel. Presente. Darcy José Portela. Presente. Elvis de Souza Barbosa. Presente. Flávio Lima Neto justificou sua ausência, presidente. Hélio Batista Braga de Castro também justificou sua ausência, presidente. Ivan Martins Nogueira. Presente. Jacques Vilela, presente. José Augusto Cabral. Presente. José Ferraz Rodrigues. Presente. Jurandir Fófano Vieira. Presente. Kelvin Raquel. Presente. Rogério Campos Machado. Presente. Sebastião Geraldo Valentim. Presente. Valdilúcio Malaquias. Presente. Aldair Barbosa Costa. Presente. Acora, senhor presidente. Em nome do povo de Leopoldino, suplicando a proteção de Deus, havendo o número regimental, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Solicito os senhores vereadores que forem fazer o uso da palavra, que já se inscrevam junto ao primeiro secretário. Pergunto, senhor secretário, se existem atas para serem apresentadas. Sim. À disposição dos senhores vereadores, atas das reuniões ordinárias ocorridas nos dias 19 e 20 de agosto de 2019 e ata da reunião ordinária ocorrida no dia 27 de agosto de 2019. Pergunto, senhor secretário, se existem atas para serem discutidas e votadas. Não há. Só retificando, senhor presidente, a ata do dia 27 de agosto de 2019 à disposição é de reunião extraordinárias. Atas discutidas e votadas não há. Ok. Pergunto, senhor secretário, se existem matérias do Executivo. Sim. Ofício número 13/2019 da Secretaria Municipal de Fazenda encaminhado ao presidente da Câmara. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 914/2019 e ao requerimento número 92/2019, informo que os credores em dívida fundada são somente os que foram informados no ofício número 21/2019. Dos dados informados no referido ofício, retificamos o constante sobre o BDMG Urbanização, pois onde se lê 36 parcelas restantes, são apenas 34 parcelas restantes. Com relação a outros credores, o município, mesmo atravessando a enorme crise que vem assolando o país, vem mantendo os pagamentos praticamente em dia, tais como folha de pagamento, encargos e fornecedores e as dívidas consolidadas. No que tange às parcelas do calçamento da estrada de Ribeiro Junqueira, portanto, restam 34 parcelas, que totalizam 60 parcelas, e incluindo as 12 parcelas de carência, totalizam 72 parcelas, onde foram pagos somente encargos, conforme extrato de fornecedor analítico e contrato de financiamento com o BDMG número 217.095/16, que seguem anexos. Em relação aos precatórios, informo que os pagamentos são debitados diretamente na conta do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Solicitei informações à Procuradoria-Geral do Município, uma vez que existem acordos judiciais. De posse destas informações, esta Secretaria se compromete a encaminhá-las aos ilustres membros do Poder Legislativo. De antemão, posso informar que em fevereiro foram pagos os seguintes valores em precatórios. Em 13 de fevereiro de 2019, um montante de R$ 409.117,17. Em 22 de fevereiro de 2019, o valor de R$ 174.499,14. E em 28 de fevereiro de 2019, o valor de R$ 300 mil, totalizando R$ 883.616,26. De março até agosto foram destinados R$ 150 mil para os pagamentos. De setembro a dezembro de 2019, o valor será de aproximadamente 204 mil e a partir de janeiro de 2020, aproximadamente 368 mil. Fica à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, atenciosamente, José Márcio Fajardo Campos, secretário municipal de Fazenda. Ofício número 56/2019 da Procuradoria Jurídica, em resposta ao requerimento número 80/2019. Senhor presidente, considerando o teor do requerimento em epígrafe, bem como as disposições finais previstas na cláusula 5ª do termo de convênio firmado com o município de Cataguases, sirvo no presente para encaminhar a minuta do mesmo esta augusta casa. Informa ainda que a mesma não for encaminhada em momento anterior por excesso de serviços afeto a esta Procuradoria-Geral, a qual assessorou a administração municipal em sua pactuação.
sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me com votos de consideração e estima, atenciosamente, Viviane César Correia, Procuradora-Geral do Município. Ofício número 73/2019 da Secretaria Municipal de Educação, encaminhado ao presidente da Câmara. Senhor presidente, em resposta ao requerimento número 85/2019, segue abaixo as solicitações durante a vigência da Lei número 4.403. Atenciosamente, Regina Lúcia Barbosa Brito de Oliveira, Secretária Municipal de Educação. Encaminhada à presidência da Câmara, convite, extrato dos editais de licitação pregão números 37 e 38/2019. Pregão número 38, objeto, contratação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, especializadas em editoração, fotolito, diagramação, arte final e transporte do jornal Equipe para publicações de atos oficiais, publicidade institucional, de orientação socioeducativa e campanha de interesse público, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do termo de referência anexo 1, dia 4 de setembro de 2019, às 8h30. Pregão número 39, contratação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, para aquisição de pneus novos, primeira vida, e câmaras de ar devidamente certificados pelo Inmetro, para equiparem os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Leopoldina, dia 5/9, às 8h30, no setor de licitações. Senhor presidente. Pergunto se há correspondência de versos. Sim, encontros com a política, Matias Barbosa, dias 26 e 27 de setembro de 2019. Encontro com servidores e vereadores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e região. Encontro com a sociedade civil do município. Será no dia 26 de setembro, com abertura às 8h30, indo até às 17 horas. Será no auditório da Câmara Municipal de Matias Barbosa, dias 26 e 27 de setembro de 2019. Maiores informações na Secretaria da Casa. Ofício da Copeleste, assinado por Pedro Augusto Junqueira Ferraz. Ofício número 33/2019. Senhor presidente, na qualidade de presidente da Cooperativa Agropecuária Região Leste de Minas Gerais de responsabilidade limitada, entendo oportuno e necessário, diante dos comentários referentes a valores cobrados de locação do Parque de Exposições José Ribeiro dos Reis, os seguintes esclarecimentos. Foi deliberado na última Assembleia Geral a cobrança de locação em todos os eventos realizados no parque. Hoje o valor cobrado é de R$ 13.000 por dia, pelo uso de todos os espaços do Parque de Exposições, incluindo a taxa de manutenção. Foi deliberado também a isenção do aluguel para entidades filantrópicas de fins sociais, beneficentes e sem fins lucrativos, com a cobrança da taxa de manutenção no valor de R$ 1.000 por dia. Assim sendo, informamos a Vossa Senhoria que a Cooperativa Leste é a principal parceira da Feira da Paz há 31 anos e que isentamos a Associação das Pioneiras de Leopoldina, APIL, do pagamento do referido aluguel. O que estamos cobrando é somente a taxa de manutenção, uma vez que para a realização do referido evento se faz necessária toda uma adaptação do Parque de Exposições, com a construção de novos espaços e várias divisões, o que após o evento requer uma minuciosa manutenção para que o recinto volte à sua normalidade, o que exige a cobrança da simbólica taxa. Desde já agradecemos a compreensão de todos e colocamos-nos à inteira disposição desta Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, presidente da Copeleste. Ofício assinado por José do Carmo Fófano Vieira, presidente da PAI. Senhor presidente, com as minhas cordiais saudações, venho através desta agradecer a presença e apoio dos vereadores Valdair Barbosa Costa, Rogério Campos Machado, José Augusto Cabral Gonçalves, pastor Darcy José Portela, Jurandir Fófano Vieira, João Jacques Freire Junqueira Vilela, Flávio Lima Neto, Ivan Martins Nogueira e Sebastião Geraldo Valentim, que compareceram no terceiro leilão beneficente da PAI, realizado no dia 25 de agosto, no Parque de Exposições José Ribeiro dos Reis, ressaltando a importância da presença dos ilustres edis neste evento. Atenciosamente, José do Carmo Fófano Vieira, presidente da PAI. Ofício do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte de Minas Gerais, DENIT, Superintendência Regional de Minas Gerais. Ofício número 81.459, encaminhado à presidência da Câmara, em resposta ao ofício número 459/2019. Senhor presidente, em atenção ao vosso ofício número 459/2019, que solicita a colocação de placas indicativas indicando as distâncias dos municípios circunvizinhos, informamos que não temos no momento contrato que contemple este tipo de serviço.
Todavia, reconhecemos a necessidade e informamos que atenderemos a reivindicação assim que for possível alocar recursos do BR Legal para esta finalidade. Atenciosamente, Márcio Guzmão, supervisor da Unidade Local de Leopoldina do DENIT. Ofício assinado por Francisco de Assis Antônio, presidente da Comissão Provisória do PL, encaminhado ao presidente da Câmara. Senhor presidente, Francisco de Assis Antônio, brasileiro, divorciado, funcionário público municipal, neste ato como presidente da Comissão Provisória do Partido Liberal PL, antigo PR, Partido da República, vem à presença de Vossa Excelência informar que foi deferido pelo TSE a mudança do nome do mencionado partido para PL, Partido Liberal. Isto posto, requer a Vossa Excelência que sejam tomadas todas as providências que se fizerem necessárias em relação aos vereadores Rogério Campos Machado e Elvésio de Souza Barbosa, termos que pede deferimento. Atenciosamente, Francisco de Assis Antônio, presidente da Comissão Provisória PL, Partido Liberal. Senhor presidente. As correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Casa. Passamos para projetos, requerimentos, indicações, pareceres de comissões, recursos e outras matérias dos senhores vereadores. Indicação número 256/2019, autoria vereador Elvésio Barbosa, PR, solicita ao chefe do Poder Executivo que seja realizada uma reforma geral na Capela Nossa Senhora do Carmo, localizada nas proximidades da entrada principal dentro do cemitério, tendo em vista que há necessidade de pinturas interna e externa, reparos nos pisos que estão soltando e o forro encontra-se muito sujo. Vereador Elvésio Barbosa, PL. Em discussão, indicação. Em votação, os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria de pedir ao autor para ele estar assinando junto. Todos estão autorizados. Obrigado. Indicação número 257/2019, autoria vereador Elvésio Barbosa, PR, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que faça contatos com o setor competente, reivindicando que sejam realizadas melhorias na iluminação pública em todas as ruas do bairro Limoeiro, que houver necessidade, haja vista ser uma solicitação dos moradores. Vereador Elvésio Barbosa, PL. Em discussão, indicação. Em votação, os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indicação número 258/2019, autoria vereador Elvésio Barbosa, PR, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade no sentido de que faça mudanças, objetivando que seja permitido que motos e veículos de pequenos portes possam retornar na Rua Ribeiro Junqueira, mais precisamente no trecho em frente ao supermercado Fonte Bela Vista, para que não seja necessário que os mesmos tenham que ir ao centro da cidade para retornarem. Vereador Elvésio Barbosa, PR. Em discussão, indicação. Palavras, presidente. Palavra, vereador Elvésio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e internautas. Senhor presidente, essa indicação, nós como representantes do povo, nós precisamos estar atentos aos anseios da população, não é verdade? Então, o nosso trabalho, as ações, devem ser favoráveis realmente à população. E a gente entende que aquele sentido da Rua Ribeiro Junqueira, onde automóveis não possam seguir no sentido do Bela Vista, sabe? É uma situação muito complicada, que atrasa muito a vida ali da população, porque é um trajeto muito usado, né? Pois a população ali do Bela Vista é imensa. Então o fluxo ali é muito grande. Então a gente precisa trabalhar no sentido de favorecer a vida dessa população e fazer uma mudança naquele trânsito. Pelo menos veículos de porte menor e motocicleta poder vir do Pirineus e do centro e seguir sentido ao bairro Bela Vista, para melhorar ali a vida, né? O tempo ali dessa população. Obrigado, senhor presidente. Palavra, presidente. Continua em discussão, palavra, vereador Jacques. Eu gostaria de parabenizar o Elvésio. Eu já, inclusive, fiz essa indicação anteriormente. Tive uma resposta do Geraldinho, que na época era secretário do Trânsito. Ele me deu como justificativa que ali teria que ser colocado um semáforo. Eu nunca vi acidente nesse trechinho, Elvésio, entendeu? Eu acho muito importante para todos nós que moramos ali na Vila Esteves, no bairro Esteves, ali nos Pirineus. Realmente, a gente tem que vir, não joga dentro do centro da cidade, para depois ir para o Bela Vista, se estiver aqui. Até mesmo para o mercado, para o Bahamas, para o Fonte, para qualquer lugar que qualquer um morador ali do Alto queira ir, tem que ir lá no centro para voltar. Só dificulta o trânsito. Está de parabéns, eu gostaria de estar assinando em conjunto. Pessoal, todos Palavra, presidente. Todos estão autorizados. Palavra, vereador Totonho.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, vereadora, público nos honra, quero também parabenizar o Elvésio, que várias pessoas já me procurou isso, inclusive no governo do Bené. Ali tinha uma ponta maior, eu até pedi o doutor Félix, que mexia com isso, ele reduziu para fazer você virar, que ali o carro que vinha de baixo não virava, carro pequeno, então hoje já vira. Eu quero parabenizar, porque é muito importante tirar os carros lá do centro e ali já virar. Pode dar um transtorno ali, alguma coisa, mas é coisa mínima, e o povo ali reconhece, sabe que ali a curva é assim. Então eu quero parabenizar e estar assinando junto com você. Obrigado, Pedro. Continua em discussão. Com a palavra. Palavra, vereador Rogério. Eu também quero falar, Elvésio, que uma indicação boa, eu também já fiz essa indicação na casa, já conversei também várias vezes com o secretário, e vamos unir, vamos conversar com o Geraldinho, para ver se consegue, porque é bom para a população do Bela Vista. Hoje, não mudando muito o estilo, por ser o mesmo secretário, não mudar o assunto, eu até quero parabenizar. Vai ser feito agora, amanhã ou depois, só está faltando a placa ficar pronta, Elvésio. Em frente ao campo do Bela Vista ali, aquele empresário no qual eu falei que estava tendo dificuldade, porque o cara parava ali para comprar material de construção e estava sendo multado. A polícia estava fazendo o dever dela, que é multar onde, porque não pode ficar parado ali. Conversamos, passou pelos conselhos e com certeza amanhã ou depois já vai ser mudada a placa, porque reconheceu que o empresário está precisando. Então, tinha que ser feito, porque estava atrapalhando o comércio. E mesma coisa, essa indicação sua, que eu peço para assinar também, que está prejudicando a população do Bela Vista, a dos Pirineus, entendeu? Tudo isso, porque joga mesmo para o centro. Então, está na hora de mudar, vamos unir, vamos procurar o prefeito, o secretário, que com certeza nós iremos conseguir êxito nesse pedido, porque todos querem. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Indicação número 259/2019, autoria vereador Pastor Daci Portela, PV. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvir o plenário, encaminhe ao prefeito municipal, Dr. José Roberto de Oliveira, indicação solicitando que determine ao setor competente que sejam feitos reparos gerais em 2 pontes, ambas nas proximidades do sítio Contendas, estando a 1 quilômetro de distância de São Lourenço, tendo em vista que nas 2 pontes transitam caminhões com gados e as mesmas necessitam de melhorias, sendo um apelo dos moradores e transeuntes. Fotos em anexo. Vereador Pastor Daci Portela, PV. Em discussão, indicação. Em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Indicação número 260/2019, autoria vereador Ivan Nogueira, MDB. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que faça contatos com o setor competente, objetivando que seja colocada uma placa nominativa vertical na BR-116, indicando a primeira entrada para o bairro São Cristóvão, mais precisamente após o pórtico à direita, sentido bairro Três Cruzes, haja vista que à noite diminui a visibilidade do local de convergir. Vereador Ivan Nogueira, MDB. Em discussão, indicação. Em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento número 93/2019, autoria vereador Dr. José Ferraz Rodrigues Daim. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, encaminhe ao prefeito municipal Dr. José Roberto de Oliveira, com cópia para a secretária municipal de saúde, senhora Lúcia Helena Fernandes da Gama, requerendo que seja informada esta Casa Legislativa, no prazo da lei, a relação completa, contendo endereço, horário de funcionamento e nome de cada componente de todos os PSFs do município. Vereador José Ferraz Rodrigues Daim. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, doutor Ferraz. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Estou fazendo esse requerimento porque houve muita modificação nos PSF. Muitos médicos jovens, às vezes um pouco inexperientes com o trato humano, pois alguns pacientes reclamam da falta de educação de alguns, e outros da falta de atenção.
Por quê? Essa semana ocorreu um evento, pois houve alguma dúvida em termos de exames, e quando o colega às vezes pede grupo sanguíneo, não pede RH, ou quando a infecção urinária pede cultura e não pede antibiograma, é lógico que não é um desconhecimento científico. Para mim é um desconhecimento humano. Para mim é um desrespeito. Porque quando o rico vai fazer exame de infecção urinária, na maioria das vezes pede AS, cultura, antibiograma, ultrassom, com facilidade e repete. E os exames do SUS, tem alguns laboratórios que repassam, terceiriza para o Hermes Pardini. Até laboratório que fazia, mas por ação da vigilância sanitária, achou que não poderia fazer porque o espaço era pequeno, não estava dentro das normas. Então suspendeu, alguns ficaram sem fazer. Então uma profissional, eles mandam os exames para lá, questionou com um cidadão, um profissional que trabalha na saúde, que tem um conhecimento muito grande humano, porque já trabalhou também no Colégio Imaculada, e ele foi um pouco deselegante com a profissional, quando a profissional falou que estão pedindo a cultura e não põe antibiograma. Então ela conversou com esse profissional da saúde, ele falou que poderia colocar o código, que normalmente quando cultura antibiograma e terceiriza, vai para o Pardini, o Pardini cobra os dois. É uma mixaria, R$4. R$4. Não é tabela de SISU, não. Mas foi acordado verbalmente. E ele ficou de repassar para os médicos dos PSF para que pudesse acrescentar antibiograma. O que aconteceu foi que chegou no laboratório, uma senhora com pedido de cultura, a funcionária muito educada, é uma funcionária que tem a formatura de biomedicina, a outra está terminando a biomedicina, a outra bacharel em direito. Muito educada, orientou para que fosse lá no SUS para acrescentar o antibiograma. Outra levou o grupo sanguíneo, orientou também para que fosse acrescentado o RH. Esta discutiu, não vou fazer RH não, faz essa porcaria tudo particular. Ela exigiu, me dá esse papel aqui, tomou o papel e assim fez. E mais tarde, depois está fechando o expediente, ela foi lá levar o exame, e normalmente quando retorna com o exame, pode ser até que eles não marcam o mesmo laboratório, marca para outro. E até por aspecto político a gente tem que desconfiar. Por esse laboratório em questão, que me pediu socorro, em dezembro só não foi mandado nem uns 15 exames, não sei se foi mandado para os outros. Não sei se mandaram para os outros, nem 15 exames, nem 15 durante o mês, ficaram sem exames. Então criou caso, foi amanhã, a menina, a proprietária tinha saído, já está na hora de fechar,
Aí a menina falou, vem amanhã cedo que o seu dinheiro vai ser devolvido. Ela não voltou. A outra quis fazer bonito, não levou o antibiograma. E quando a funcionária, a proprietária do laboratório, nessa circunstância, telefonou para o PSF da Ventania. Eu até convidei o Rogério Campos Machado para que fizemos uma visita lá, independente desse evento. Quando a proprietária do laboratório chegou lá para conversar, ligou, a pessoa distratou, aí desligou o telefone e foi lá. Mas essa senhora fala um pouco alto, porque parece que ela tem mais de 60 anos, parou até de dar assistência no balcão de recepção de exame e tudo, porque fala um pouco alto. Então, ela, quando chegou no PSF da Ventania, ela procurou pela atendente, aí a atendente ficou meio enrolada, chamou a médica não deu confiança, aí até essa senhora até falou com ela, você devia procurar o seu tio, para ele dar orientação profissional, porque uma coisa é ter conhecimento científico, outra coisa é ter conhecimento humano. Virou as costas e foi para a sala. Aí ela procurou a enfermeira-chefe, eles fizeram um boletim de ocorrência lá, procurou a enfermeira-chefe, e a enfermeira-chefe nem foi lá, nem deu confiança. Então, a enfermeira-chefe não dando confiança, está sendo uma péssima profissional, que tem que ter respeito para com os usuários e também para com os prestadores de serviço, que estava lá para solucionar uma situação infantil. Mas, a meu entender, houve uma falta de respeito do pessoal do posto de saúde do Alto da Ventania, por alguns componentes. Então, fui lá hoje para ver se realmente o funcionamento é esse. Para saber também se os profissionais estão cumprindo horário, principalmente os médicos. Porque vocês estão fazendo conta de R$ 4,00 o exame, quanto custa uma hora do médico que tem um salário de R$ 10.500? Um médico PSF tem um salário de R$ 10.500 e são 40 horas por semana. Será que ele chega na hora certa? Será que ele sai na hora certa? Será que ele cumpre o horário? Ou então, será que ela cumpre o horário? Será que ela chega na hora certa? Será que ela sai na hora certa? Porque o trabalho é tranquilo, são 8 consultas por dia. Quando atende ambulatório, são 8 consultas. 8. Eu sei que eu estou me estendendo, mas eu quero só fazer um paralelo. Isso aqui, essa bobeirinha toda, reinou nessa aqui. Para entregar no centro regional. Por quê? Só um trechinho que eu vou ler. Porque todos os tratamentos são iguais. Os laboratórios têm obrigação de fazer aquilo tudo. E a contratante tem a obrigação de pagar no início do mês. Os laboratórios têm a obrigação de cumprir o contrato. As contratadas. E a contratante tem a obrigação de pagar no início do mês. E não sei se para os outros é assim, mas para essa que reclamou, desde abril não recebe. Não foi porque a Câmara não votou os 3 milhões, não. O homem não presta conta. Então, está aqui.
Nesse sentido, vistos os 2 eventos acima relatados e por todos os fatos e condutas da contratada, laboratório tem o nome aqui, tem o nome da bioquímica, aqui exposto, bem como os documentos acostados no presente ofício, solicitamos desta Gerência Regional de Saúde que, após a apuração das ocorrências, tome as providências e sanções cabíveis. Não foi feita cobrança por fora, não foi feita dupla cobrança, já demonstrado. E agora eu pergunto, não precisa responder, só para o senhor prefeito, o que o senhor acha, senhor prefeito? Camalhaça aqui, ó. E o senhor até hoje não pagou as professoras, está querendo cobrar dela a obrigação do senhor. E não fez as cirurgias eletivas, 400 mil. Vocês estão querendo difamar uma profissional? Leva até o final. Leva até o final. E o cidadão que está prestando serviço lá na saúde, um dia comentou, quando a vereadora Kelvia pediu para que fosse feito um exame fora do curso para uma determinada paciente que precisava, essa paciente foi atendida, feitos os exames e tudo. Aí, a bioquímica foi lá no Betim e conversou com ele evento. Aí, eu até errei e falei o nome do cidadão que estava atendendo o povo. É o Betim mesmo. Aí ele ainda comentou. Ele pode falar até que é mentira. Vereador não manda aqui não. Vereador não manda, mas vereador fiscaliza. Aí o vereador Hélio foi nessa bioquímica para ver se ela poderia fazer antecipação dos exames. Porque tem aquela cacheagem disso aqui. Para esse tem que ser tudo correto. Mas os 400 mil para fazer cirurgia eletiva não é correto não. Deixando o povo sentir dor aí. Então, vai ser a defesa, já está pronta, tranquila, consciência tranquila. Por isso que eu quero saber, os novos componentes dos PSF, que eu ouvi falar que um é sem educação para caramba no trato do ser humano. Então, para ser... Ah, esqueci de falar. Aqui tem a secretária aqui, tem um nome aqui, secretária de saúde aqui assinou. Está querendo aqui. As providências e sanções cabíveis. Secretária, peça a chefe do PSF para que faça uma correção, se é que está existindo falta de correção, aqueles que não estão com um bom trato na saúde. Entendeu, prefeito? Como o senhor descontou 15 dias de uma profissional que trabalhou, por isso que eu falo que o senhor é desonesto, o senhor descontou 15 dias para o profissional que trabalhou, porque saiu cedo. O senhor está tomando a mesma atitude para o pessoal do PSF que chega atrasado, que não cumpre horário? Eu peço desculpa ao presidente, eu peço desculpa aos novos vereadores, eu peço desculpa aos presentes, eu peço desculpa aos internautas, eu peço desculpa a mim mesmo. Mas chega de lambança na cidade. Chega de perseguição. Ainda bem que o ano que vem está chegando e o povo vai saber avaliar a administração do homem que presta conta, a administração do homem que pega 3 milhões para ficar mais endividado. Estou fugindo do assunto, porque já falaram que eu estou fugindo do assunto, estou fugindo do assunto mesmo, que a verdade machuca. 3 milhões tem que prestar conta. Continua a discussão e requerimento. Em votação, senhores vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 94/2019, autoria vereador Dr. José Ferraz Rodrigues DEM.
Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, encaminhe ao prefeito municipal, Dr. José Roberto de Oliveira, solicitação para que envie a esta Casa Legislativa cópia de todos os contratos de inegibilidade de licitação para contratação de empresa especializada para recebimento e disposição final de resíduos sólidos urbanos no aterro sanitário referentes aos anos de 2018 e 2019. Vereador Dr. José Ferraz Rodrigues DEM. Em discussão o requerimento. Senhor presidente. Palavra, doutor Ferraz. Prometo que não vou fugir do assunto. Prometo que não vou ser repetitivo. E prometo que eu vou falar a verdade. Prometo que presto conta das coisas da minha vida. Não faço mais que obrigação. E quando é coisa pública, é obrigação, porque tem que ter zelo com dinheiro público. Eu fiz esse requerimento porque no primeiro ano, no finalzinho de 2016, foi feito um contrato por inegibilidade de estação de destino do lixo. E no primeiro ano seria R$107 mil. No segundo ano, teve uma inflaçãozinha toda e passou para 95 mil mensal. E no terceiro ano que estou solicitando, eu não estou sabendo quanto foi. Inegibilidade do lixo. Agora parece que vai para Cataguases. Vai ter estação. Então, gostaria dos contratos. E mais para frente a gente vai solicitar alguma coisa a respeito de pregão. Obrigado. Continue discussão ao requerimento. Em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento à presidência número 34/2019. Autoria vereadora Kelvin Raquel, PHS. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie ofício à provedora da Casa de Caridade Leopoldinense, senhora Vera Maria do Vale Pires, para que informe esta Casa Legislativa se no período do dia 23 a 30 de agosto do corrente ano ocorreu óbito de jovem entre 18 e 30 anos e, se possível, informar a causa mortes. Vereadora Kelvin Raquel, PHS. Em discussão o requerimento. Em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moções de congratulação de autoria do vereador Pastor Daci José Portela, PV, número 216/2019. Envia ofício de congratulações à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Leopoldina, pela realização da 34ª Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada de 21 a 28 de agosto com o tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação de políticas públicas. Vereador Pastor Daci Portela, PV. Moção de congratulação número 218/2019. Envia ofício de congratulações aos profissionais de psicologia: Eliana Amaral de Carvalho, Ana Paula Neto Rodrigues, Janaína Pinto Gomes, Maria Tereza Dió Lacerda, Lisângelo José Coimbra Fontoura, Jalib Lani Adibo Terpim, Gisele B. Nunes Meneghelli, Pablo Vinícius Martins Pacheco, Roney Knaipe Gonçalves, Marina Mendes Machado, Juarez Machado Barbosa, Marcela de Souza Freitas, Fernanda de Oliveira Guimarães, Lívia Maria Garcia da Silva, Fabrício Afonso de Obergo, Luísa de Almeida Neves e Maria José Marques Ferreira, pela comemoração pelo Dia do Psicólogo ocorrido no último dia 27 de agosto. Vereador Pastor Daci Portela, PV. Em discussão as moções. Em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovadas. Moções de congratulação, autoria vereador José Augusto Cabral, PSDB, número 219/2019. Envia ofício de congratulações aos atletas Júlia de Oliveira Silva, Hilari da Silva, Cailane da Silva Teodoro, Camila de Paula da Silva, Cauane Marques Bento, Caitlin Vitória Inácio Borges, Vanessa Bernardo da Silva Jorge, Maria Cecília de Oliveira Lacerda e Mariângela Pereira de Oliveira, do time de basquete da Escola Estadual Luiz Salgado Lima, que participaram no início do mês de agosto da etapa estadual dos Jogos Escolares pela terceira vez, competindo entre as melhores equipes do estado. Vereador José Augusto Cabral, PSDB. Moção de congratulação número 220. Envia ofícios de congratulações aos senhores Edson Mateus e Felipe Serra,
treinadores do time de basquete da Escola Estadual Luiz Salgado Lima, que participaram no início do mês de agosto da etapa estadual dos Jogos Escolares pela terceira vez, competindo entre as melhores equipes do estado. Vereador José Augusto Cabral, PSDB. Em discussão as moções. Em votação, senhores vereadores estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovadas. Moção de congratulação número 221/2019. Envio ofício de congratulações aos policiais e militares da 37ª Companhia de Polícia Militar da cidade de Leopoldina pela comemoração do Dia do Soldado, ocorrido no último dia 25 de agosto. Vereador Pastor Daci Portela, PV. Em discussão a moção. Em votação, senhores vereadores estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Aprovada. Moção de congratulação número 222/2019. Envio ofício de congratulações aos diretores da Agropet, através de seu presidente, senhor José Galdino César Zampier, pela organização e sucesso do concurso leiteiro de Tebas, realizado no período de 14 a 18 de agosto último. Vereador Antônio Carlos Pimentel, PHS. Em discussão a moção. Em votação, senhores vereadores estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Aprovada. Moção de congratulação número 224/2019, autoria vereador José Ferraz Rodrigues Daim, envio ofício de congratulações à doutora Maria Beatriz Neves Freire, pela comemoração de seu aniversário, ocorrido no dia 1º de setembro último, com votos de felicidades. Vereador José Ferraz Rodrigues Daim. Em discussão a moção. Senhor presidente. Com a palavra, doutor Ferraz. Não poderia deixar desta moção para esta senhora profissional cidadã de respeito, de garra, de profissionalismo, de dedicação, que de primeira dama eu tenho certeza que não mandou a mãozona e nem tostão do dinheiro público. Como primeira-dama, dentro da chefia, tenho certeza que não mandou um mãozão e nem um tostão de verba pública. Não teve cargo remunerado na prefeitura. Não teve cargo remunerado na prefeitura. Doutor, o microfone está desligado aí. Bom, nunca mandou a mãozona no dinheiro público, nunca teve cargo remunerado e foi abnegada no seu trabalho profissional da medicina e como primeira-dama. A criadora da PIL, onde com várias senhoras distintas, se eu por acaso deixar de citar alguma, que me perdoe, que eu fiz a listinha nesse momento, porque o trabalho foi muito bom. Foi a criação daquele bairro Serra Verde, em que a gente também tem que agradecer a família Toledo Rodrigues, através da saudosa Dona Carmen, saudoso Nilton Toledo e a doutora Olga Rodrigues Toledo, por doação daquele terreno, e não ficou nenhum lote, nem para os doadores, nem para os receptores. Um trabalho abnegado. E juntamente com a doutora Beatriz Napil, eu quero lembrar os nomes da senhora Elza Pérez, dona Marluce, saudoso Joaquim Pedro, Márcia Felipe, Giovanni, Sônia Gama, esposa de Francisco Gama, Luzia Faragem, Márcia Calil, Silvana Reis, esposa do Kiko, Dona Julina Barbosa, esposa do Dr. Ronald, senhora Aliles Almeida Junqueira Reis, esposa do Dr. Guilherme, Rosana Rezende, Daci Rezende, e outras abnegadas que tiveram também uma participação, inclusive a minha santa esposa,
Marilda. Então, Marilda, não fica triste, não. Você deu uma contribuição muito boa lá na PIL, juntamente com todos os abnegados. Você aprendeu muito. Você aprendeu muito na sua dedicação ao Centro Espírita do Caritas, o mais humilde de Leopoldina. Fugindo do assunto, né? Fica preocupada, não. Tá? Então, doutora Beatriz, eu quero te desejar muitos anos de vida, muita felicidade, muita saúde, juntamente com seu esposo, Márcio Freire, suas filhas e netas, Natália Beatriz e Márcia Beatriz, e as netas, os seus denguinhos. Felicidade, muitos parabéns e até o ano que vem. Palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Totó. Senhor presidente, nosso colega vereador, vereadora, público no zona, internautas, quero parabenizar as palavras do nosso colega vereador Ferraz e desejar muita felicidade, né? A doutora Beatriz, a pessoas, desde o dia que eu conheci, vi a qualidade e a seriedade daquela pessoa. Passou por um momento difícil, mas Deus é tão bom que nos ajudou a recuperar ela. Quero também parabenizar esses nomes, todos que foi dito aí pelo Ferraz e demais que não foi citado, que fez parte daquilo que a PIL foi criada foi no governo do Márcio Freire, eu era vereador, foi uma luta, foi uma das coisas mais lindas que essa cidade já fez. E sobre a primeira-dama, o Ferraz disse aí, eu não poderia também deixar aqui a esposa do ex-deputado Beneguer também, que não tinha cargo público na época, na prefeitura, né? E dizer a você, Ferraz, doutora Beatriz, para mim, um exemplo numa vida pública, uma mulher que teve o caráter que teve a garra que teve, e sempre pensando bem. E até hoje, a gente vai no consultório dela, aquelas senhoras de menos requisições financeira, ela está sempre nos ajudando a isso. Parabéns, doutora Beatriz e a sua turma da Feira da Paz, que Deus dá muita saúde, muita paz e muita garra, e juntamente com seus filhos e seu esposo, que é uma das pessoas também que eu admiro muito, aprendi a gostar desde a primeira vez que fui vereador nessa cidade e era no governo dele. Parabéns, Márcio, parabéns, Beatriz, em nome do povo que me elegeu, especial e Deus Junqueira, desejo muita felicidade e muita saúde a você. Continua em discussão. Senhor presidente. Palavra, doutor Ferraz. Só para complementar, eu não citei o nome da senhora Nilma Guedes, pelo fato de estar sempre em Belo Horizonte, mas ela também teve a participação dela, abnegada. E acrescentar também, porque nós fazíamos um trabalho de mutirão ginecológico do preventivo, nós não deixávamos, de um modo geral, a paciente vir para Leopoldina, não. Nós íamos no foco, tirava um dia, e a gente, mais 2 enfermeiras, mais 1 ou 2 auxiliares, fazer o preventivo no distrito de Pecatobo, de Peba, Ribeirão Junqueira, Abaíba, Providência, e às vezes partia para os arraiais e fazia os preventivos, poupando a saída das senhoras. 20, 30, 40 preventivos num dia. Não é igual hoje. Porque a paciente não sabe nem com quem vai fazer o preventivo. A Beatriz era uma verdadeira defensora das mulheres. Ela trabalhava e fazia muitas pessoas trabalharem também para a proteção da saúde da mulher. Parabéns, Beatriz. Nota 10 com louvor. Com a palavra, vereador Rogério. Como foi falado muito sobre a PIL, eu quero aproveitar, não sei se vocês ouviram a rádio no sábado, mas eu estava lá com a dona Elza e com a Márcia, no qual eu parabenizo bastante. Eu não sabia muito sobre essas 86 casas feitas por ela, mas, Ferraz,
ela explicou sobre isso, até fiquei emocionado, falei, poxa, uma instituição construir 86 casas, como que a senhora conseguiu? Isso é um feito que poucas instituições que conseguem fazer isso. Aí ela explicou que foi feito um acordo com o Milton Toledo, e parece, Ferraz, que doaram sim, não tenho certeza se doaram, mas eu estou falando isso porque eu ouvi da boca dela no sábado na rádio. 7 casas, eles doavam terreno, mas depois teria que dar 7 casas para a família, para o Milton Toledo, a troca. Foi falado isso na rádio, pela própria dona Elza, na rádio no sábado, está gravado lá. Mas eu parabenizo, falei, nossa, dona Elza, como que vocês conseguiram um troço, 86 casas, é muita casa, é muita coisa que gastou, né? E que eu fui defensor aqui, eu até, como saiu o assunto, eu tenho que parabenizar o prefeito pelo projeto de 30 mil reais que vai doar para a PIL. Vou lamentar, que eu ia falar esse orador escrito, vou lamentar, agradeço pela explicação aqui do pessoal da Cooperativa Leste, mas o que eu falei na rádio sábado, eu vou lamentar e repudiar. Está certo que é uma instituição, como eu sempre falei, a Expo Leste é uma instituição particular, que não era para ter dinheiro público dele lá dentro, mas entra dinheiro público. Talvez eu não poderia se meter nisso, nem estou se metendo. Só estou falando que eu não concordo mesmo. Esses 4 mil reais que vai ser cobrado de taxa da exposição para fazer a Feira da Paz, que há 31 anos nunca cobrou R$1. Porque lá eles colocam um transformador deles para pagar energia, a água por conta deles, tudo por conta deles, entrega limpinho, igual a dona Elza falou na rádio sábado. Ela falou que entrega tudo limpo, não tem gasto com eles. E se quebra alguma coisa, eles mandam trocar. Então, esses 4 mil reais que a Expo Leste vai cobrar da PIL, pode ter certeza, gente, está tirando 250 sacos de cimento para ser construída mais algumas casas na cidade. Ou aumentar, reformar uma casa. Então, é por isso que eu não concordo. Faz parte da diretoria. Eu não estou aqui falando do presidente, não. Estou falando da diretoria. Eu acho que ele errou. E eu acho que está na hora ainda de consertar. Não deve cobrar. Por quê? 4 mil reais, se você dividir R$16 um saco de cimento, dá 250 sacos de cimento. Valor igual, que serviria para a população. Esse dinheiro da APIL, tudo que sobra lá vai para a população menos favorecida. E, pagando 4 mil, é 4 mil a menos. 4 mil a menos que está sendo liberado para a população. E como deu também, eu não estou aqui para defender ninguém, eu tenho a minha desavença com um, com o outro, mas quanto ao ter cargo público ou não ter, eu sou muito coisa disso, porque eu tenho minha esposa que trabalha na prefeitura, não tenho vergonha de falar, já tive minha filha, não tenho vergonha de falar. Eu sei, nunca vi falar mesmo que a doutora Beatriz, acho que tivesse trabalhado na prefeitura, que eu lembro, não, acho que não, e acho que nem a Nilma, mas na Assembleia a Nilma trabalhou, e que o Bené estava lá também. Então isso é normal. Isso é normal, eu acho que não tem dificuldade. E se fosse uma coisa errada, não tem nada de errado. Se fosse errado, ele ia ser punido. Se o Zé Roberto tivesse errado, a esposa dele está lá, ele seria punido. Né? Então, acho que é uma coisa que é normal. É uma coisa que a pessoa escolhe quem quer o coisa. Mas eu parabenizo, Ferraz, parabenizo mesmo a dona Elza e todos da APIL, que eu não sabia quem tinha montado a APIL, fiquei sabendo sábado também. A doutora Beatriz, né? Parece que começou. Então, parabenizo mesmo. Não conheço a doutora Beatriz assim, de frente. Seria um prazer conhecer ela. Conheço só o esposo, o doutor Márcio, né? Mas seria um prazer. Como conhecia a dona Elza, que, para mim, faz um excelente trabalho na cidade. E volto a repetir. Vamos, vocês da diretoria da Cooperativa Leste, vamos olhar, pelo menos uma vez, para a população. Tira
esse valor, não passe, não cobrar esse valor de 4 mil reais da APIL, que você pode ter certeza, o dinheiro vai ser bem investido, vai ser investido em pessoas que estão precisando de verdade. Obrigado. Com a palavra, doutor Ferraz. Um minutinho, tá, doutor? Um minuto. Não, só fazer a complementação, como o Rogério fez a citação, tem que ver o seguinte, quando o Márcio assumiu o governo, onde está o prédio da Iniga, era da família Toledo. Em negociação, teve muita dificuldade porque foi feita uma oferta de 80 mil e comentaram que a oposição mandou cobrar 200, a prefeitura nem tinha dinheiro, 200. Eu lembro que algumas vezes eu e Marileno fomos lá na fazenda bater um papo com a dona Carmen, saudosa dona Carmen, saudoso Nilton Toledo, para facilitar e aquelas conversas de parentes, de amigos, políticos. E no final houve aquisição do terreno, deu 80 mil naquele terreno. Hoje está o prédio da Iniga no empréstimo de 20 milhões. No governo Eduardo Azeredo, intervenção de Custódio Matos, Bené Guedes, governo Márcio Freire, Roberto Freire, tudo isso, progresso para a cidade. E, em contrapartida, como foi barata a venda do terreno, o Nilton Toledo, a dona Carmen e a Olga Toledo doaram o terreno da Serra Verde a custo zero, onde foi feito um trabalho magnífico e normalmente comia quente o trabalho dia santo final de semana, inclusive os domingos. Então, parabéns, doutora Beatriz, parabéns. Que a senhora seja feliz juntamente com toda a sua família. Em votação. Senhores vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovada. Moção de pesar número 79/2019, autoria vereadores Ivan Nogueira, MDB, e Hélio Braga, PSC. Solicita a presidência da Câmara que envie ofício aos familiares da senhora Maria Lídia Donato Macharé, transmitindo os votos de profundo pesar desta Casa Legislativa devido ao seu falecimento ocorrido recentemente. Vereador Ivan Nogueira, MDB, e Hélio Braga, PSC. Moção de pesar número 80/2019, autoria vereadores Jacques Vilela Daim, Valdair Costa, PSD. Envia ofício aos familiares do senhor professor Marcelo Barroso Domingues, transmitindo os votos de profundo pesar desta Casa Legislativa devido ao seu falecimento ocorrido recentemente. Autoria vereadores Jacques Vilela Daim, Valdair Costa, PSD. Moção de pesar número 82/2019. Envia ofício aos familiares do senhor José Luiz Fajardo Fonseca, transmitindo os votos de profundo pesar desta Casa Legislativa devido ao seu falecimento ocorrido recentemente. Vereador Valdair Costa, PSD. As moções de pesar ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Passa a presidência, vereador José Augusto. Requerimento número 95/2019, autoria vereador Valdair Costa, PSD. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, encaminhe ao prefeito municipal, Dr. José Roberto de Oliveira, com cópia para a secretária municipal de Educação, senhora Regina Lúcia Barbosa Brito de Oliveira, requerimento para que envie esta Casa Legislativa, no prazo legal, as seguintes informações acerca da Escola Municipal Antônio Francisco Valverde. A. A mesma se encontra ou não em atividade. B. Se negativo, informar se existe algum projeto para que seja utilizada. C. Caso as informações acima não sejam positivas, qual o posicionamento do município quanto ao terreno? Será devolvido ou não aos proprietários? Vereador Valdair Costa, PSD. Em discussão, requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao vereador Valdair. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, trata-se do projeto de lei número 24/2019, que dá a denominação de Claudina da Silva Benta, via pública desta cidade, e dá outras providências de autoria do nobre vereador Ivan Martins Nogueira, parecer. A Comissão de Viação e Obras Públicas, examinando o projeto de lei epígrafe, é de parecer que o mesmo pode ser apreciado pela Casa, haja vista que não fere dispositivos legais. É o parecer sob censura do plenário dessa edilidade, vereadores Jacques Vilela Daim, José Augusto Cabral, PSDB, Valdilúcio Malaquias, PV. Em discussão, parecer.
Em votação. Senhores vereadores, estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, trata-se do projeto de lei número 29/2019, que dá denominação de João Correia da Silva, via pública desta cidade, e da outras providências, de autoria do nobre vereador Ivan Martins Nogueira, parecer. A Comissão de Viação e Obras Públicas, examinando o projeto de lei epígrafe, é de parecer que o mesmo pode ser apreciado pela Casa, haja vista que não fere dispositivos legais. É o parecer, sob censura do plenário dessa edilidade, vereadores Jacques Vilela, DEM, José Augusto Cabral, PSDB e Valdilúcio Malaquias, PV. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores vereadores, estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei número 39, retificando, trata-se do projeto de lei número 33/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar cessão de uso de imóvel de propriedade deste município à Secretaria de Estado de Administração Prisional, SEAP, de Leopoldina, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo parecer. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, analisando minuciosamente o projeto de lei epígrafe, considerando os termos do parecer jurídico de folhas 8/10, é de parecer que o mesmo pode ser apreciado pela Casa, já vista que não fere dispositivos legais. É o parecer, sob censura do plenário desta Casa Legislativa, vereadores Ivan Nogueira, MDB, Rogério Campos, PR, e vereadora Kelvia Raquel, PHS. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores vereadores, estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de resolução número 10/2019, autoria pastor Daci José Portela, PV. Concede o título de cidadã honorária leopoldinense à professora Lourdes Beatriz Junqueira Ferraz, a mesa diretora da Câmara Municipal de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais por determinação de mais de 2/3 de seus membros, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido à professora Lourdes Beatriz Junqueira Ferraz o título de cidadã honorária leopoldinense em virtude dos relevantes serviços prestados ao município de Leopoldina. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Leopoldina, Minas Gerais, 2 de setembro de 2019. Pastor Daci José Portela, vereador, PV. O projeto será encaminhado à comissão especial por nomear a vereadora Kelvia, doutor Ferraz e Tião dos Três Cruzes. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Kelvia. Eu, desde já, quero agradecer Vossa Excelência por ter me colocado na comissão, parabenizar o pastor Daci por esse projeto de resolução, e, de fato, nós precisamos valorizar as mulheres que já passaram por esta casa, e a ex-vereadora é um exemplo de uma vereadora que cumpriu muito bem com seu papel aqui nessa casa. Fico feliz em participar da comissão e poder fazer parte desse processo. Obrigado, senhor presidente. Passamos para a discussão e votação de projetos em pauta. Não há. Pergunto, senhor secretário, se existe oradores inscritos. Sim, senhor presidente. Daci José Portela. Com a palavra, pastor Daci. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, internautas, pessoas que nos honram com suas presenças. Senhor presidente, hoje a minha fala é no sentido de uma postagem do governador do estado de Minas, que ele postou na semana passada. Eu até compartilhei lá no meu Facebook, ele dando uma palavra assim: eu estou aqui ao lado do secretário de Saúde, Dr. Carlos Eduardo, para comunicar a vocês que todos os municípios mineiros voltarão a receber, a partir deste mês, que é o mês passado, a verba destinada à compra de medicamentos básicos para as suas farmácias. Aí a gente vê, né, se ele anunciou isso na semana passada, eu acredito que então ele está cumprindo a palavra dele. E a gente vê que hoje a reclamação de coisas tão pequenininhas no nosso município,
Por exemplo, nós temos pessoas lá em Ribeirão Junqueira que me ligam quase todos os dias, falando sobre a falta, né, da fita de medir glicose, que é uma coisa que as pessoas tanto precisam. E a gente vê que dificuldade, né? Vai na Secretaria da Saúde, joga a culpa no governo do Estado. E o governo do Estado agora está falando isso daqui. Eu creio que essas fitas, então, agora eu espero, se o dinheiro chegar, aí depois tem aquele negócio, vamos fazer a licitação, vamos fazer isso, fazer aquilo, aí demora, né? Uma senhora de Santo Antônio do Aventureiro, ela mudou para perto da minha casa. E ela falou assim, olha, ela não esperou nem completar 30 dias, ela já pagou o aluguel dela e ela já voltou para Santo Antônio do Aventureiro, porque diz ela que lá não falta essa fita de medir glicose. Então a gente fica olhando, Santo Antônio do Aventureiro, tão pertinho aqui, né? Um lugar que, por que lá tem e aqui não tem? Será que o governo investe lá e não investe aqui? Aí procurando, eu perguntei a pessoa que me procurou, falando sobre essa fita, eu falei assim, ó, você tem que ir lá na secretaria, cobrar também e tal, mas eu vou cobrar na Câmara. Aí ela fala para mim que a própria secretária de saúde, né, incentivou a ela a ir no fórum, né, para ver se consegue judicialmente. Então, é tão triste uma situação dessa. Eu sei que a secretária está passando uma pressão muito grande, ela não está conseguindo, porque eu não sei, então ela mesma acaba incentivando, ó, você vai lá que talvez lá você consegue. E a outra fala, senhor presidente, que eu quero, por exemplo, às vezes a gente vê que está aqui R$120 mil, uma verba que nós conseguimos, já está em conta, né? Já está em conta. Desde o dia 11 de julho, né? Mas isso daqui não tem muito valor para o senhor prefeito. Isso aqui, por exemplo, na hora que o Stefano Aguiar ligou para mim, a Aurélia, ela ligou e falou assim para mim assim, olha, o que você quer? Que seja para o hospital ou seja para o município? Como ele já arrumou uma verba de 100 mil para o hospital, e o administrador do hospital falou para mim que estava sendo comprados os equipamentos lá, e depois ele ia até falar para a gente o dia que ia chegar, aquela coisa toda. Mas eu fico imaginando uma coisa, que você pode arrumar também para a saúde, qualquer área, 1 milhão, 2 milhões, o que for, mas a saúde não vai para frente de jeito nenhum. Isso me entristece muito quando eu vejo aqui uma matéria no jornal Leopoldinense, falando de um cidadão leopoldinense que está lutando há mais de 6 anos, que é o Alain, né, que está aí. O Alain está em uma corrida pela vida. E a gente vê que ele precisa de uma cirurgia, mas não consegue de jeito nenhum, nem pelo Estado, nem pelo SUS, nem por nada, né? E a gente fica muito triste com essa situação, que ele já foi no rádio, falou no Facebook, e agora está no jornal, e a gente vê, ninguém faz nada, né? Eu já cobrei isso daqui, a situação do Alain, lá na Secretaria de Saúde, mas é aquela coisa, né? Parece que a cirurgia dele sai uma por ano. Se sair, é uma por ano. Mas o Ministério Público, né, tinha que ver essa situação. Né? Tinha que ver, porque eu agora, por exemplo, como que pode uma situação dessa daqui? Né? O Alain sofrendo, todos os dias pedindo socorro pela vida, e não acontece nada, ninguém faz nada por ele. Então agora nós temos que começar a cobrar. O Ministério Público olha pela situação também, né, do Alain, que precisa realmente desta cirurgia. Então a gente vê que há muitas cobranças em todas as áreas. Aí eu fico olhando, coisa pequena como a fita, não sai,
né? Aí você vai lá e fala, não, isso daí não é o município, isso aí é o governo do estado. Mas o Zema, governador do estado de Minas, deixou bem claro que a partir do mês passado, né, todos os municípios mineiros voltarão a receber a partir do mês de agosto, né, que é o mês passado. Agora, eu estava olhando um deputado também, que ele, por exemplo, estava mostrando lá tantos aparelhos que estavam lá guardados, está lá guardado, e ele fala desde 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, remédios, aparelhos, e aquilo não, eles não entregam. Então a gente fica tão triste, porque o rico, se ele precisa de uma saúde, se ele precisa de uma cirurgia, ele paga. O rico, se ele precisa de um bom dentista, ele vai lá e paga. Mas e a pessoa que não tem condições? E a gente vê que tem muitas pessoas sofrendo todos os dias. A gente vê pessoas chorando. Nós tivemos aqui um caso de uma senhora que chegou aqui na Câmara agora à tarde, e ela me procurando, falando que ela conseguiu a cirurgia pelo SUS, mas ela precisava fazer, me parece que é radioterapia. E porque não conseguiu a radioterapia, ela teve que cancelar, né? Ela perdeu a cirurgia, né? Não pôde fazer mais. Então a gente fica olhando essa situação, a gente fica muito triste, porque às vezes a pessoa fala, saúde, ela está assim no Brasil inteiro, mas tem que fazer alguma coisa. Eu não vou deixar de cobrar aqui, por exemplo, as cirurgias eletivas, que está parada, ninguém faz nada. Por quê? Pelo menos dá uma nota, então, no jornal, já que tem o jornal Leopoldinense, o jornal Vigilante, né? Pelo menos esclarece para a população por que não está fazendo, né? Coloca a culpa em quem? É no hospital, é nos médicos. Precisa de dar uma satisfação à população, porque a população vive cobrando a gente. Aí a gente observa bem nisso daqui, tantas pessoas sofrendo, morrendo na fila. Eu fico olhando, por exemplo, pessoas que chegam no hospital e voltam para casa. Daí a pouco volta novamente para o hospital, volta para casa. A saúde na nossa cidade, ela não anda. Que tristeza. Aí a gente olha, por exemplo, mas está faltando o quê? Está faltando dinheiro? Não, dinheiro tem. Dinheiro, eu não concordo falar que não tem dinheiro. Tem aqui, ó, em conta 120 mil, tem os 400 mil lá da Câmara, tem outros. Hoje eu ouvi uma palavra do Haroldo, e ele estava falando para mim tudo que o Pestana falou, do 500 mil que ele conseguiu para o município, que queria que fosse divulgado lá, e aquela coisa toda. Então a gente precisa, a gente precisa cobrar. E quando a gente cobra, a gente está cobrando, não estou cobrando para mim não, estou cobrando a população. É gente que vai na minha casa, é gente que vai, eu saio do rádio, é pessoas que me ligam, é pessoas que me procuram. Hoje eu cheguei na Câmara aqui, antes dessa senhora secretário, mais 2 minutos, pastor. Chegar aqui para poder me falar isso, ela tinha uma outra senhora que estava ali sentada no portão e falou, eu estou precisando de falar porque eu não aguento mais, falando da situação dela. Então a gente fica muito triste, porque a gente vê, por exemplo, o prefeito da nossa cidade, ele é um médico. E ele realmente tem, né, que fazer parcerias, então, com outros hospitais, resolver a situação, porque muitas pessoas chorando, né? Por exemplo, eu agora vou começar a mostrar também para as pessoas, olha só, infelizmente, vocês estão vindo aqui, o melhor horário de vocês ir aí ficar lá na clínica do senhor prefeito. Vai para lá e tem um horário que ele vai ficar lá fazendo exame, procura ele lá, mas não pode, a população não pode sofrer desse jeito. Todos os dias é gente chorando, é gente precisando. O Alan está aqui, ó, falando aqui no Jornal Leopoldinense, mais de 6 anos ele está esperando essa cirurgia,
né? Como que tem que fazer? O Ministério Público tem que olhar isso. Tem coisas que o Ministério Público olha. Eu vou dar um exemplo, eu quero até parabenizar o Ministério Público, porque, na verdade, se não fosse o Ministério Público, senhor presidente, aquela pedra que está lá perto do bairro Três Cruzes, saindo do São Cristóvão para o bairro Três Cruzes, se não fosse o Ministério Público, aquela pedra estaria do mesmo jeito, mas depois que o Ministério Público aceitou a nossa denúncia, né, nós fomos até o Ministério Público, está resolvendo a situação. Agora, por exemplo, eu vejo, várias pessoas estavam lá, a própria secretária de saúde, ela manda procurar lá o Ministério Público para ver se resolve a situação. Eu acredito, por exemplo, o vereador não pode legislar contra o município. Mas, por exemplo, o Ministério Público tem que olhar a situação do nosso amigo Alan aqui, que todos os dias pede socorro pela vida nas redes sociais, nos jornais, como ele está pedindo aqui. Eu estava no rádio na semana passada, né, e ele ligou, ele cobrou na rede social. A gente vê, mas muitas pessoas reclamando. O que mais vocês vão ver eu falar agora aqui é sobre as cirurgias eletivas, pessoas. Se a gente fizer uma campanha nas redes sociais, agora, quanto tempo você está esperando na fila da saúde leopoldina, né? Juridicamente eu posso conversar com o jurídico se a gente pode até fazer isso. Colocar lá, vai ter pessoas que elas vão responder, vão colocar o protocolo. O Alan tem 6 anos, pedindo por socorro pela vida. E muitas outras pessoas têm protocolo, falam, olha, e quando sai ainda acontece igual o caso dessa senhora. Cirurgia saiu, perdeu, porque falta outra coisa. Então, a saúde não anda. Por que lá em Santo Antônio do Aventureiro tem essa cita e aqui em Leopoldina não tem? E não é agora não, senhor presidente. Isso já tem muito tempo. Muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Pergunta, secretário, se tem mais orador inscrito. Sim, senhor presidente. Doutor Ferraz. Com a palavra, doutor Ferraz. Senhor presidente, senhora vereadora, novos vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Em primeiro lugar, quero parabenizar o presidente da Paz, José do Carmo, por ter mandado para a Câmara, agradecendo nominalmente aos presentes na festa do dia 25. Como é domingo, realmente o meu nome não pôde ter vindo, que eu estava cumprindo meu dever, trabalhando num plantão que eu sou obrigado a cumprir, um plantão presencial. Mas nem por isso me sinto discriminado. Gostaria de comungar com o pastor Darcy o trabalho das cirurgias eletivas. Isso é bom que o povo vai vendo que as cirurgias eletivas não estão sendo feitas, na minha opinião, na minha humilde opinião, é culpa do administrador, o seu prefeito municipal, que ele está com a verba, ele que manda, ele que assina e ele que negocia. Porque o secretário pode fazer tudo que eles querem, menos aquilo que o prefeito não quer. E a verba está com o prefeito. É só ele dar um pulinho no hospital, ou então convocar, intimar o pessoal do hospital, aí no gabinete, discutir sobre as cirurgias eletivas. O ponto principal são os valores. Porque a maioria dos deputados e a maioria dos senadores não são corretos, não são honestos nas suas votações no Congresso Nacional. 15 anos que eles não corrigem a tabela. Mas as deles são corrigidas. Até a verba
de representação, a verba impositiva, neste ano, ela mudou mais para o bem-estar deles. 10 milhões na primeira leva, 10 milhões na segunda leva e 20 milhões no final. Nisso é São Craque. E com isso mantém a reeleição de um trabalho da maioria desonestos. Eu às vezes acho graça quando vem numa coluna nos jornais, revista Caras, de um governador fazendo gracinha com o presidente da República, montado a cavalo, quarta de milha, sorridentes, deve estar rindo do povo, porque esse tal governador e o presidente da República participaram mais de 5 legislaturas. O presidente, então, participou de 7 legislaturas. Eu vou solicitar ao presidente que fizesse, para aqueles vereadores que quiserem assinar, uma carta, uma solicitação para o presidente da República, já que está fazendo tanta modificação, a mudança da Previdência, importante que ele acha. Eu, como humilde cidadão, eu acho que uma das grandes modificações que ele teria que fazer é corrigir a tabela do SUS, considerada o melhor convênio do país. Já foi. Hoje é pedir esmola. Tanto é que a gente não vê os cirurgiões, de um modo geral, e os profissionais da área invasiva fazer a solicitação eletiva. Parece que a maioria dos deputados e senadores estão até gostando, que com isso prolifera as clínicas particulares, prolifera a saída do compromisso do governo. Uma delas foi a medicina do trabalho, transferindo as obrigações de assistência médica, aí foi lá, medicina do trabalho, nas costas das empresas e nas costas dos profissionais e das clínicas que prestam serviço. E com isso, dentro da medicina do trabalho, há uma série de exames que o governo fica fora deles, põe nas costas do trabalhador e nas costas do empresário. Então, gostaria, senhor presidente, uma solicitação ao presidente da República sobre essa reforma das Santas Casas. Eu, às vezes, falo que quando tem essas reuniões na classe médica e tudo, parece que eles têm medo de falar. Mas também tem um detalhe. Eles parabenizam, eles agradecem, porque eles montam para o hospital, eles dão um computador, eles dão um colposcópio, eles dão um raio-x, eles dão um tomógrafo, eles dão todos os aparelhos caríssimos, mas as diárias e as tabelas é uma diferença enorme, a ponto que uma consulta de um convênio é quase 10 vezes mais uma consulta do SUS. Uma cirurgia do convênio deve ser 6 vezes mais uma cirurgia do SUS. Eu quero falar também para os internautas que eu fiz uma votação muito consciente quando o senhor prefeito mandou para a Câmara o projeto de 3 milhões. Como o senhor prefeito não presta as contas devidamente quando solicitamos, ele não merece o crédito. Ele não merece o crédito. Eu respeito
aos vereadores que votaram favorável. É um discurso como se fosse advogado. É o discurso do advogado de defesa e o advogado da condenação. Tem um discurso para tudo. E se quiser fazer um terceiro discurso, ainda faz ainda. Mas eu votei consciente que na atualidade da sua administração, o seu prefeito não merece verba de fazer dívida. Ele já fez muita dívida. Muita dívida. Na minha opinião, ele não merece. Ele não presta conta. Como que eu vou? A gente, dentro da família, quando a gente ajuda, a gente passa decepção com alguns pilantras. Que a gente tem parente correto e tem parente pilantra. Safado, desonesto, quer levar vantagem. Não estou dizendo que na prefeitura seja assim. Eu estou dizendo que esse empréstimo, com o meu voto, foi não. Porque não presta conta. E falei também que não adianta ele passar lá na Boa Sorte, que é um povo esclarecido, como todo povo é esclarecido. E quando é dentro da conveniência, é mais esclarecido ainda. Não adianta ele falar mentira na Boa Sorte, não, que não fez o restante porque eu votei contra. Não tem nada disso, não fez o restante porque não tem competência para fazer. Porque essa propaganda está feita e está paga, foi paga. Está no Jornal Leopoldinense, 1.550 metros, eu tenho que ser repetitivo. Porque senão o prefeito, durante a campanha, e no meu entender, como eu conheço o seu prefeito há quase 40 anos, podemos não estar convivendo, mas religiosamente estamos convivendo porque eu tenho no meu coração, não tenho ódio, não tenho raiva dele não. Eu tenho que ficar esperto com as lambanças feitas administrativamente. A maior intenção do seu prefeito, internautas, a maior intenção do seu prefeito é fazer a Câmara. Ele não está nem aí para quem vai ser prefeito. Que se ele fizer a Câmara, ele vai amarrar o próximo prefeito. Eu tenho conhecimento disso, porque eu fui vereador, numa época que o seu prefeito tinha 5 vereadores. Secretário, mais 2 minutos, doutor Ferraz. E comungava o desejo do seu prefeito. Era amém, 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 amém. Comentava até que os vereadores saíam da reunião e iam para a casa dele. Comentava, se eu não sei, que eu nunca vi. E na hora da votação, é do jeito que agradava o seu prefeito. Até para desembargador, foi negado título de cidadão honorário. Até para o irmão dele, desembargador, foi negado título benemérito. Por quê? Porque é até para governador. Eu não posso dizer quais são, que a votação era secreta. Então não posso citar, mas foi negado título governador. Por isso que Leopoldina hoje está um pouquinho retrógrada. Está um pouquinho retrógrada. Então por isso que o pessoal, eleitor, tem que abrir o olho. Abre o olho, eleitor. Abre o olho. A intenção do seu prefeito, né, prefeito? Eleger a Câmara. Por quê? Aprovar suas contas. Aprovar suas contas, futuro, que a de 2.500 foi rejeitada. A conta de 2015 foi rejeitada. E 2017 teve um erro, parece controlador. O controlador fala que sabia de tudo e tal. O seu Zé Márcio, na época. Parece que não mandou direito ao Tribunal de Contas, não, porque o nosso grande colega Zé Augusto foi até o Tribunal de Contas entregar uma coisa que não foi citada pelos componentes do Tribunal de Contas. Que os componentes do Tribunal de Contas são pessoas honestas, trabalhadores, competentes, mas é o voto do amém. Muitos deles é o voto do amém, porque é um cargo indicado. Vai lá, meu filho, igual o Supremo Tribunal Federal. É o voto do amém. É o voto do amém. Por quê? Tem duas interpretações, só não tem interpretação para a morte. É como fosse um crime, tem o advogado de defesa e o de acusação. Se mudar os postos, a linguagem muda.
O discurso é de acordo com o interesse. Respeito o discurso do interesse. Respeito. Mas eu não poderia deixar de dizer que a grande intenção do senhor prefeito é fazer a Câmara para aprovar as contas deles no futuro, que deve ser conta um bocado enrolado. Muito obrigado. Pergunta ao secretário se existe mais vereador inscrito. Sim, senhor presidente. Rogério Campos Machado. Com a palavra, vereador Rogério. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, internautas. Hoje eu talvez nem ia falar, mas a gente vai vendo os assuntos e acaba animando, né, a falar. Então, primeiro eu quero parabenizar o pastor Daci e o deputado dele por ajudar na área da saúde, sim, com 120 mil reais para a Prefeitura de Leopoldina na área da saúde. Então eu quero parabenizar. Isso com certeza vai mesmo fazer, está sempre fazendo falta, sempre faltando dinheiro, faltando as coisas igual sempre falta mesmo, mas eu quero dizer que não é só em Leopoldina. A área da saúde é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro está com dificuldade. Aqui em Leopoldina não é diferente. Se o Brasil inteiro está, por que Leopoldina? Se Leopoldina tivesse tudo mil maravilhas, a gente ia ter a melhor secretária do Brasil, o melhor prefeito do Brasil e tudo mais. Sobre o caso que foi falado aqui do pastor falou, assunto de uma pessoa, eu não conheço a pessoa, conheço só por Facebook, mas eu tenho procurado saber há vários dias, desde uns 6 meses atrás, que eu venho procurando saber como que funciona esse tipo de operação, a bariátrica. Só que, quem sou eu para explicar, sendo que a gente tem um médico aqui? Mas a gente sabe que para a pessoa operar, tem que passar por vários médicos, e não é assim, chegou, vou, preciso, quero, e vai operar. Então não é culpa, talvez, da secretária de não liberar essa operação, porque ela tem um procedimento a ser cumprido. Tem que passar pelo cardiologista, tem que passar por esse médico, são vários que eu nem sei nome agora. E tem que ter um tratamento psicológico e tudo. Eu sei que essa pessoa está fazendo. E diz que não falta, diz que vai em dia. Mas sabemos que tem que ter liberação de todos os médicos. Não adianta. Não adianta chegar aqui agora com uma operação bariátrica, fica em 20, 30, 40, 50 mil reais. Se os médicos não liberar, não opera. Então não adianta ter o dinheiro. Tem aquele tratamento. Então não estou criticando a pessoa, torço para que ele consiga. Deve ser muito sofrimento mesmo, torço, mas torço mesmo. O William Bonitinho me procurou outro dia também no Facebook, me pedindo ajuda. Falei que eu vou ver o que eu posso fazer. Então, torço, mas torço mesmo. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim conseguir essa operação, justamente por causa da liberação. Foi falado também aí sobre a verba do Pestana, que não sei por que não aceitou ser candidato, não ser deputado. Parece que chegou assim, eu estava na rádio também sábado, e foi falado, o deputado estadual veio aqui para anunciar 500 e poucos mil reais de infraestrutura, que o deputado mandou do ano passado para cair agora, parece que já está na conta, e é para fazer isso, talvez muro de arrimo, essas coisas, infraestrutura da cidade. Então parece que esse dinheiro está liberado mesmo, coisa que o deputado falou, não foi o prefeito que me falou isso. Não perguntei nada ao prefeito, o deputado que falou na rádio, então parece que tem sim, 500 e poucos mil reais para isso. E quero primeiro dizer sobre a votação. Nem eu tocar nesse assunto, que é um troço que para mim já acabou, não tem como mais mudar. Foi aprovado ou não foi o empréstimo, cada um vota do jeito que acha melhor e que acha que está certo. Quem sou eu também para julgar alguém? Cada um decide o seu jeito. Não é que eu, igual foi falar de discurso, não, eu não tenho discurso. Eu não tenho discurso. Como que a minha explicação para esse voto é só um. O seu prefeito deu a palavra para algumas pessoas que iriam fazer o muro da quinta residência.
o muro que está pela metade. Como eu prefiro acreditar, eu votei a favor. O muro da Vila Miralda precisa também, parece que tem um nosso cemitério, que eu não sei também onde que é, mas parece que está precisando também fazer. Então, eu não teria como votar. Como que eu ia olhar para a população da Quinta Residência e falar assim, o vereador do bairro votou contra o empréstimo que seria para fazer, uma parte dele para fazer um muro de arrimo da Quinta Residência, no qual foi prometido em plenário. Não poderia votar. Independente de qualquer coisa. Não, desculpa, não foi plenário, foi em campanha. Foi campanha política, não foi isso, foi mesmo, na época da campanha. Então foi prometido que ia ser feito um muro, eu peço desculpa que eu falei errado, e tinha sido, então não poderia votar contra. Agora, olha o que eu ouvi hoje aqui, e eu concordo, Ferraz, você falou, mas você está totalmente certo, isso não pode acontecer. Parece que na época do Márcio Freire, pessoa que eu respeito, você adquirir um terreno, a prefeitura estava adquirindo por R$80 mil. A oposição pediu que aumentasse o valor só porque é oposição, para cobrar 200. Isso não pode acontecer, gente. Em lugar nenhum do Brasil isso pode acontecer. Mesmo que fosse oposição, tinha que pedir para cair para 50. Não é aumentar para 200, não. Isso não pode acontecer em lugar nenhum do Brasil. Não existe. Não existe oposição. A gente pode não concordar com as coisas do prefeito. Igual eu discordo com várias coisas aqui. Várias coisas aqui, vocês sabem disso que eu discordo. Várias atitudes. Mas pedir para prejudicar o prefeito Márcio Freire, que ele ia pagar 80 mil, a oposição pedir para pagar 200 para prejudicar a administração do prefeito, eu não consigo usar, eu vou procurar até saber quem são esses vereadores. Porque não pode, não tem cabimento isso acontecer. Na nossa cidade, não, por hipótese alguma. Uma parte sobre a correção? De uma parte. Comentários. Eu, por exemplo, não sei qual vereador ou qual cidadão. Comentários. Porque eu posso chegar no ouvido seu e fazer um comentário e ninguém saber e provar. Então, eu não provo nada, só sei que é comentário. Obrigado. E quem falou comigo não está aí para confirmar ou não, que infelizmente Deus já o chamou. Eu agradeço pela parte, Ferraz. Não estou aqui entrando tentando alguma coisa, não. Eu só não concordo, porque eu não posso aceitar que uma Câmara de Vereadores trabalhe desse jeito. Não importa se é situação ou oposição. Vou pedir para prejudicar o prefeito que está lá no mandato? Não posso aceitar um troço desse. Eu, como vereador, não fazeria isso nunca. Eu sei do trabalho do Márcio Freire. Eu acompanhei. Mesmo que menorzinho, mais novo, mas eu sei do excelente prefeito que ele foi. Então, eu vou procurar saber, é para isso, para saber quem as pessoas que teve coragem, quais os vereadores, se for com boato também, eu não sei, que teve coragem de fazer isso, que para mim, um cara desse não podia ser vereador nunca. E para finalizar, que eu estou com pouco tempo hoje, senhor presidente, é só dizer para a população que em breve iremos falar, tem novidades na cidade sobre empregos. Existem algumas firmas que estão vindo para a cidade aí, que vai ser divulgada nesses dias, sobre empregos. Teremos novidade também na área da saúde, sobre essas operações. Emendas parlamentares, parece que está chegando bastante agora, Ferraz, que tem vários vereadores aqui pedindo. Parece que vamos ter novidade, tanto para o hospital, como bastante também para a Prefeitura de Leopoldina. Acho que as coisas vão andar. E, principalmente, mais novidades ainda na área do turismo, com o ministro do turismo, que é o Marcelo Álvaro Antônio. Parece que ele está sendo grato à votação de Leopoldina, e parece que vai mandar bastante coisa para cá, mas não é eu que tenho que divulgar, porque eu só tive o prazer de conhecê-lo. Quem é amigo deles aqui
o Elvésio, o Roberto Brito, que é do meu partido. Eu não. Eu apenas estou falando aqui que eu fiquei sabendo de algumas coisas que vão ser faladas esses dias e fiquei muito feliz. Porque a intenção minha é que as coisas andem, que as coisas melhorem. Não importa se é o meu deputado que conseguiu, se é do outro. O importante, pastor, igual o senhor teve que sair aqui, falei que eu quero parabenizar o senhor pela emenda. O senhor deputado também, como o ministro aqui do Elvésio, como da Kelva, como do Zé Augusto, como de todos. Secretário, mais 2 minutos, vereador Rogério. Todos que têm conseguido. Eu, infelizmente, trabalhei para o deputado, acho que dei até uma votação expressiva para ele, que com 15 dias ajudando aqui, sem o cara vir na cidade, 434 votos, acho que foi uma votação muito boa, mas infelizmente ele não ganhou. E o outro que eu trabalhei, que no qual tenho orgulho de falar, que se Deus quiser, eu acho que está muito perto de acontecer, mas muito perto mesmo, graças a Deus, eu tenho certeza que todos aqui vão ficar felizes, Leopoldina vai ficar feliz e a região vai ficar feliz. Teremos novidade na área de deputado estadual. Em poucos dias, se Deus quiser. Acho que nós vamos ter. Acho. Quem sou eu para falar, hein, gente? Isso eu estou falando que eu acho. Eu acho que teremos novidade e teremos mais um deputado estadual na nossa região. E bem mais rápido do que muitos imaginam e muitos querem. Muitos querem. Existe a pessoa que não quer, mas infelizmente, ou felizmente, houve um trabalho e talvez vai conseguir êxito. Não estou aqui criticando ninguém, mas tenho certeza, todos vão ficar felizes se tiver na região mais um deputado. E me parece que está muito perto de acontecer em questão de dias. Obrigado, senhor presidente. Pergunta ao secretário, tem mais vereador inscrito. Sim, senhor presidente. Kelvin Raquel. Com a palavra, a vereadora Kelvin. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que estão presentes aqui, internautas que nos acompanham nessa reunião. Senhor presidente, essa é uma noite extremamente triste para mim. Eu acho que para a cidade inteira de Leopoldina. E eu não seria Kelvin Raquel se eu não pegasse esse microfone aqui hoje para falar do acontecido na cidade. Pela manhã eu recebi um telefonema de alguém pedindo para eu ir correndo para o hospital, que uma menina havia sido baleada, uma menina de 17 anos, grávida de 3 meses, baleada pelo seu companheiro. E quando eu cheguei ali no hospital e vi aquela mãe, vi a família ali, meio que desnorteada diante de um fato desse em plena segunda-feira de manhã. Eu tenho 3 filhas e como mãe e como mulher, a gente não consegue desvincular uma coisa da outra e na hora a gente se coloca na situação da pessoa que está vivenciando aquilo ali. Uma tragédia, um fato triste, lamentável, pesaroso. Mês passado foi o mês do agosto. Agosto Lilás, nós rodamos as escolas todas falando sobre a questão de relacionamento abusivo. Violência doméstica, feminicídio, não é prerrogativa de alguns, é um câncer. Um câncer que está invadindo a sociedade e nós não podemos nos calar. Não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem classe social A, B ou C, todos nós estamos diante de um câncer, uma doença, e precisa ser encarada com responsabilidade, especialmente pelo poder público. Ao ver aquela cena ali, a vontade que a gente tinha de fato era de chorar diante daquela mãe, dizendo, eu acho que Deus me abandonou. Então é muito triste, algo que eu venho repetidamente falando, nós precisamos do envolvimento de toda a sociedade, não apenas com leis, mas que dentro de casa, pais e mães orientem seus filhos. Mulher não é objeto de homem, mulher é um cidadão garantido por lei com direitos iguais. Isso não é mimimi, isso não é coisa de esquerda, isso não é ideologia, isso é uma realidade. Nós precisamos combater isso. E aí, o mais agravante, que é um adolescente que está também envolvido nessa situação. A menina tem 17 anos, o rapaz tem 16 anos. Eu quero aqui abrir um parêntese e parabenizar a Polícia Militar de Leopoldina, que agiu em tempo recorde.
chegou a tempo de pegar ali e conseguir levar o rapaz para a delegacia. Mas aí nós ficamos pensando que as nossas leis são muito brandas quando se está relacionado a adolescentes. E eu falo isso aqui com propriedade, porque eu fui presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente nessa cidade por um longo período. Lido com a Casa Lar de Apoio à Criança e Adolescente, com crianças vítimas, mas que em situações como crimes hediondos, elas precisam responder como qualquer cidadão. Precisam, e nós aqui temos um papel, uma responsabilidade social diante da população de Leopoldina. Nós não podemos resolver, mas nós temos deputados. Não dá mais para a sociedade ficar à mercê disso. Aí eu fui olhar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que por muitos anos eu defendi. Mas nesse caso específico, o adolescente nem se fala que ele cometeu um crime. É um ato infracional. Mas, na verdade, é um ato infracional que em casos como de violência doméstica ou de qualquer outro crime que tira a vida, que é contra a vida, é crime sim. Aí eu estava analisando que o máximo que um adolescente pode tomar de pena quando ele tira a vida de outro são 3 anos de medida socioeducativa, porque não pode ser chamado nem de prisão. Ou seja, se ele com 16 anos, daqui 3 anos ele tem 19, se ele sair de lá antes, nem vai ser contado como crime quando se pedir uma avaliação, pedir alguma coisa dele como antecedentes criminais. E aí, infelizmente, as nossas leis, elas impulsionam o crime. Impulsionam o crime. Não dá mais. Eu tenho assistido e estudado este assunto porque conheço os dois lados. Eu conheço o lado da criança e adolescente vítima, daquela que é vítima mesmo, mas também conheço o caso do adolescente envolvido em situação de crime. E não dá para lidar com isso como se fosse um pequeno ato infracional. Essa mãe nunca mais vai poder abraçar a sua filha. O bebê que estava lá dentro não teve sequer o direito de desenvolver. Então eu quero lamentar aqui 2 fatos. O primeiro é a violência doméstica, e enquanto eu tiver voz nessa casa ou em qualquer outro lugar, eu vou defender as mulheres que estão vítimas de pessoas que agridem e matam. E não é um crime comum, porque o que a gente ouve é isso. Isso é mimimi. O Brasil está com crime até o alto do cabelo, mas espera aí, quem está cometendo crime é quem devia proteger, é quem está dormindo com a pessoa, é quem jurou o amor eterno, mas são esses que estão matando. Então não pode ser tratado como qualquer crime. Que mulher imagina que numa segunda-feira de manhã vai perder a vida com uma bala no peito do seu companheiro? Olha, senhor presidente, eu queria que o dia de hoje não tivesse existido para mim, porque acompanhei um outro caso de uma adolescente também. E está cheio de relatos. Cheios. Uma outra está dentro de casa, foi no hospital, fez uma ocorrência anteontem. Com medida protetiva, o cara entrou dentro da casa dela e bateu nela, a ponta, ela não conseguia andar. E até quando a gente vai conviver com isso? É preciso mais vozes, mais mãos e mais braços, mais homens falando sobre esse assunto. Triste demais da conta. E podia ser qualquer um de nós. Podia ser minha filha, podia ser a filha dos senhores que aqui estão. Queira a Deus. E aí eu acredito que não. Esposas de vocês não, porque eu acredito que os senhores sabem respeitar. Mas poderia ser a filha de qualquer um de nós que aqui está. E nós não podemos ficar calados relacionados a isso. Vão acompanhar esse caso. Lamento pelo pai do rapaz que estava lá também chorando. Chorando. Porque a tragédia dessa atinge todo mundo. Atinge as famílias de quem foi morto e atinge a família de quem praticou o crime. É triste, senhor presidente. Triste. E eu vou continuar falando nesse assunto aqui. Saímos daqui, senhor presidente esteve aqui na quinta-feira, um evento maravilhoso, cheio de mulheres e homens também interessados que a gente mude as coisas.
E aí, na segunda-feira, a gente acorda e a cidade... E alguém diz para mim que, olha, faça o politicamente correto, não fala nada não, porque são famílias conhecidas. Ah, não dá para mim não. Não dá para mim não. Não dá para ficar calado diante disso não. Não dá. Enquanto tiver uma mulher apanhando nessa cidade, os senhores saibam que esse microfone vai ser voz dessas mulheres. Enquanto eu souber de casos de mulheres que estão sendo agredidas, seja psicologicamente, seja moralmente, seja fisicamente, seja de forma patrimonial, esse microfone aqui vai ser voz dessas mulheres. Não dá para a gente calar diante disso. Não dá. E eu desafio os senhores que estão dentro de suas casas, os senhores e as senhoras, porque hoje foi um caso lá nas Três Cruzes, mas amanhã pode ser em qualquer lugar dessa cidade, porque, como eu disse, é um câncer que está contaminado, a sociedade está contaminada com isso. E nós precisamos falar, e precisamos discutir, e precisamos ir nas escolas, e precisamos falar com as crianças, com os adolescentes, porque eu ouvi lá, vereador Ivan, um menino falando, tia, mas parece que mulher gosta de apanhar. Gosta não. Eu respondi para ele, não gosta não. Mas é porque ela está tão sofrendo violência psicológica que ela não consegue raciocinar para tomar a decisão de ir denunciar. E nesse caso específico, me parece que não tem nenhuma denúncia lá, mas já houve relatos de violência. É preciso denunciar, é preciso falar, é preciso dar voz. Então, quero deixar aqui um minuto de silêncio. Eu queria pedir ao senhor presidente. Eu tenho apenas 25 segundos, senhor presidente. Mas que pudesse ser contado um minuto de silêncio. Eu falo isso aqui não é como política, não, gente. Eu estou falando isso aqui como mãe, como mulher. Não dá para a gente assistir casos como esse e ficar quieto. Eu quero pedir um minuto de silêncio em repúdio às muitas mulheres que estão apanhando dentro de suas casas, sofrendo dentro de suas casas. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor pudesse contabilizar o tempo de um minuto e assim eu encerro minha fala. Secretário. Agradecendo. Senhor presidente, passado esse minuto, eu só quero dizer que um minuto de silêncio talvez pareça algo tão insignificante, mas esse silêncio que os senhores tiveram a oportunidade de assistir aqui representa o silêncio de milhares de mulheres que não têm como falar a dor que estão vivendo em situação de violência doméstica. Muito obrigada. Com certeza, vereadora, todos nós, vereadores aqui, estamos sensibilizados com essa situação que ocorreu hoje em Leopoldina. Com as duas famílias, todas as duas estão sofrendo muito, com certeza. Pergunto ao secretário se tem mais vereador inscrito. Não, senhor presidente. Solicito que proceda a leitura da ordem do dia para a próxima reunião. Será publicado brevemente no site da Câmara Municipal de Leopoldina. Solicito que seja procedido chamada final dos senhores vereadores. Com a justificativa do vereador Flávio, do vereador Hélio, todos presentes, senhor presidente. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores, da vereadora, pessoas aqui presentes, internautas. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de setembro de 2019, às 18h15. Boa noite.